Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos que estão me assistindo nesse exato momento. Estamos aqui iniciando novamente, dando continuidade à aula de Bibliologia ENEM, curso básico sobre Gênesis, né? A gente aprendeu o básico do que Gênesis fala, do que Deus fala no livro de Gênesis, queridos. É muito gratificante a gente estar participando desse momento. Porque aprender do Senhor é uma dádiva, é uma herança que a gente leva para a eternidade. Amém? Queridos, nós vamos estar iniciando o capítulo 12 ao capítulo 24, né? Sobre o livro de Gênesis, no qual Deus vai falar dos princípios da fé em Abraão. Mas antes da gente estar partindo para essa empreitada, eu gostaria de estar elucidando aqui algumas perguntas que foram feitas na aula anterior, para a gente estar incentivando também os irmãos a estarem estudando e a estarem fazendo as perguntas aí no que entendeu. Vamos lá. Foram feitas algumas perguntas, mas antes de estar respondendo essas perguntas, eu gostaria de estar trazendo uma questão que ficou faltando, né, na aula passada, que é a respeito de Nínive, que é a respeito da mudança ali, da mistura de línguas, né? Em Gênesis capítulo 11, fala que Deus misturou as línguas ali. Na realidade, Deus trouxe confusão entre eles, né? Porque as pessoas acreditam e leem esse texto, acreditam que dali que surgiu o inglês, o francês, o espanhol. Não, essas línguas surgiram com as junções de outras línguas. O português, por exemplo, é uma junção do franco com a língua árabe, né? E saiu com o franco e o goto, saiu o português, tá? Então Deus, quando ele confunde as línguas, ele vai trazer confusão, porque todo mundo estava unânime num só projeto. Aí vai confundir as ideias dele em relação à construção da Torre de Babel, né? É isso aí que o texto está trazendo dizer, tá bom? Então vamos lá para respostas e perguntas. Foram perguntados para mim lá no grupo, até cheguei a responder um pouquinho sobre isso, se os dinossauros foram criação de Deus e quem foi a testemunha da existência dos dinossauros, né, e da sua extinção. Sim, inevitável a gente falar que os dinossauros não existiram, porque os dinossauros, nós temos fósseis, nós temos aí um monte de provas físicas de que eles existiram, tá? E foi Deus que criou, tudo foi Deus que criou, né? E próprio Deus é testemunha de tudo isso. Nós olharmos na Bíblia, tem alguns versículos da Bíblia que fala a respeito dos animais pré-históricos, né? Os animais que existiram na pré-existência do homem. E Deus é o Criador, Deus é testemunha da extinção dos dinossauros também, como foi falado na aula anterior, né? Eu trouxe alguns textos aí para os irmãos verem, como Ezequiel, Isaías, Lucas, que Jesus ele foi o criador, né, e o autor de tudo. Então ele estava presente em tudo. Então quando os dinossauros também sofreram com a extinção, com a queda de Satanás aqui na Terra, Jesus estava presente, a Trindade estava presente, tá? Foi perguntado também a respeito de Gênesis 15, o que é essa passagem, se ela se refere exatamente, se é uma figura de linguagem, aquela famosa, aquele famoso a reunião que Deus tem entre Deus, a mulher e a serpente, né? Se é uma forma de linguagem que no texto Deus fala que vai pôr inimizade, né, entre o diabo, o inimigo, né, adversário, e a mulher. Deus está querendo dizer nesse sentido, e que a sua descendência, a nossa descendência da mulher, ou seja, nascer um da mulher, que não estaria debaixo da obra de Satanás, e que esse que iria nascer ia trazer inimizade, ou seja, ia ser contra a ação do pecado que contaminou toda a humanidade, porque Jesus Cristo nasceu sem pecado, tá? E no texto também diz que Jesus ele vai ferir a cabeça de Satanás, fazer as obras de Satanás, porém Satanás iria ferir o seu calcanhar, que é a crucificação, é ferir na carne, né? Então Jesus desfez as obras de Satanás na cruz do Calvário, pisou na cabeça do diabo, venceu o diabo, mas teve um preço a ser pago, que foi
o preço de cruz, né? Gênesis 4 foi feita uma outra pergunta: de onde vem a mulher que se casou com Caim? Alguns teólogos sugerem que provavelmente Caim deve ter casado com uma irmã ou uma sobrinha, porque quando Caim mata o Abel, Deus dá outro filho a Adão, que é Sete, e Sete, dali saiu a descendência de Noé, tá? Que no dilúvio só ficou a descendência de Noé, de Sete. A descendência de Caim morre no dilúvio, ela se perde no dilúvio, tá? Só fica a descendência de Noé, de Sete, que no caso que é o Noé, que era descendente dele. Então no caso é isso aí, irmãos. Ele casou com uma irmã ou com uma sobrinha. E naquela época era permissível isso, porque Deus ele mandou povoar a terra, ok? A quinta pergunta: quais os filhos de Deus que saem aqui, que seriam esses anjos? Também eles têm outro texto que traz muita dúvida, que fala a respeito que os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens, né? Então esse texto traz muita dúvida. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender mais ou menos o significado. Aí, irmão, tem duas linhas de pensamento sobre esse texto, tá? A primeira linha de pensamento é que as filhas dos homens são os descendentes de Caim. E as filhas de Deus são os descendentes de Sete. Então, as descendentes de Caim, as mulheres, filhas de Caim, se casaram com as filhas de Sete. A outra linha de pensamento da teologia é que os anjos deixaram o seu principado, tá? Se fizeram fisicamente, porque o anjo tem esse poder de se transformar se transfigurar que nem um homem, e eles deixaram o seu principado, e se deitaram com as mulheres, e elas coabitaram. Daí saíram os gigantes. E lá em Judas, se nós vemos, tem esse texto. Se os irmãos forem ler lá em Judas, tem. Eu vou estar abrindo aqui para os irmãos lerem, para a gente ler junto também, se você puder ler. Lá, Judas é um livro bem curtinho, tá? Judas, capítulo 1, versículo 6, olha o que diz. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo daquele grande dia. Então, a maneira da teologia diz que esses anjos que largaram o seu principado, se coabitaram com as mulheres e nasceram os nefilins, no qual Sansão era um deles, forte, né? Muita força e desproporcional, com 6 dedos e tal. Uma linha da teologia acredita que esses anjos Deus tem guardado para o julgamento e não sabe o que vai acontecer com eles, só Deus sabe o que vai acontecer com eles, porque eles saíram e se deitaram com as mulheres, ok? A quinta pergunta é se Deus se arrepende de fato, porque tem aqui no Gênesis 6, Deus ele fala que se arrependeu por causa da maldade do homem, mas na verdade essa palavra arrependimento aqui é uma palavra polissêmica, é uma palavra que dá sentido conforme o contexto, conforme a frase que é falada. Por exemplo, manga de camiseta, tem manga de fruta, tem manga de peças. Então, conforme o contexto da palavra, se dá o significado dessa palavra. Na realidade, Deus não se arrepende, porque Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, um dos atributos de Deus é conhecer o futuro, presente, passado e futuro. Então, ele não pode se arrepender da obra que ele conhece, tá? Porque lá Isaías também fala, né, que Deus não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Então Deus aqui em Gênesis 6 que Deus ele estava muito triste com o que o homem estava fazendo, estava decepcionado com como estava fazendo. É até meio incoerente, mas é uma decepção para nós, não para Deus. Deus ele estava irado com o que o homem estava produzindo, contrariando a ordem dele, né, porque aumentou o número de homicídio, e Deus proibiu, por causa do primeiro homicídio de Caim, Deus proibiu e começou a aumentar o número de homicídio, e Deus julga a humanidade, todos morrem, só fica Noé. Todos morrem, só fica Noé, por causa dessa iniquidade que a humanidade
trouxe naquela época. Ok? Respondidas as perguntas, então vamos lá. Continuar para a bibliologia, princípios da fé de Abraão. Isso é muito importante para a nossa vida agora, né, irmãos? Vamos lá, então. Antes de a gente estar entrando no princípios da fé de Abraão, gostaria de estar lendo esse provérbio para os irmãos aqui, que é muito importante para a gente entender, tá? Porque olha o que diz Provérbios de Salomão. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, tá? Então, ou seja, a gente temos fé em Deus, temos fé em Cristo Jesus, temos fé no Senhor. Porém, a conclusão da nossa fé só vai se concluir quando Deus tem um propósito para tudo isso, né? Eu vou ter fé que vou ganhar na Mega Sena. Qual que é o propósito que tem isso aí? Não tem propósito para a obra de Deus. Não tem propósito, não tem finalidade para a obra de Deus. Então Deus não está nesse negócio, irmão. Entendeu? Amém? Vamos lá, então, embora. Um chamado de Deus. Gênesis capítulo 12 já começa com um chamado de Deus. Um chamado importante, tá? Porque Deus, ele chama através da sua palavra, tá? E ele chama quem? Ele chama Abraão. Abraão é considerado o pai da fé porque ele responde a um Deus desconhecido. Desconhecido para ele. É isso aí, meus irmãos. Abraão era filho de Terá, tá? Ele morava na terra de Ur dos Caldeus, que era a antiga Babilônia, né? E a história diz, e a Bíblia diz, que o pai de Abraão, ele era politeísta, ou seja, Abraão nasceu numa casa, nasceu numa família no qual o pai fabricava deuses. Olha só, era pagão, paganismo. Fabricava deuses para revender, era a profissão do pai de Abraão, tá? Deu para entender? Então Abraão, quando ele responde o chamado do Deus desconhecido, porque Deus não tem imagem, Deus não tem face humana, e Abraão responde pela palavra de Deus e responde a um chamado, tá? Abraão responde a um chamado no qual vai constituir Sara, mãe de todas as nações, Isaac, filho da promessa. Nós vamos ver isso para sempre. Quando Deus chama Abraão e o caso de Deus, nós vimos que ele era politeísta, tá? E qual que era o sonho de Abraão? Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chama. O sonho de Abraão era ter uma genealogia, era ter um filho. Olha que incoerência. Abraão morava numa família no qual se fabricava deuses, e provavelmente ele deve ter orado para tudo quanto é tipo de imagem pagã, e nenhuma delas respondeu. E o sonho dele era ter filhos, tá? Ter filhos. E a Bíblia diz que Sara era estéril, porque a palavra Sara já é esterilidade, era estéril, não podia ter filhos, tá? Deus chama Abraão com 75 anos de idade. Sara provavelmente tinha uns 65 anos de idade. Já, tava já não tinha mais o ciclo de fertilidade de uma mulher, tá? E quando Deus chama Abraão, Abraão é chamado de pai da fé porque ele responde a um chamado da palavra de Deus. Deus fala com Abraão, tá? Deus fala com Abraão porque Deus, ele nos chama por amor. Ele chamou Abraão porque ele viu um anseio do coração de Abraão, e Deus tinha um plano com Abraão, tá? Tem um plano com Abraão. E quando Deus chama Abraão por amor, Deus não fala para Abraão aonde ele iria, como ele iria, e quando ele iria e por que ele iria. Nós vamos já no início do livro de Gênesis. Deus vai dar uma ordem. Deus vai falar o seguinte, ó: sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar, Porque Deus manda sair da parentela, da casa do pai? Porque lembre do contexto, irmãos, era todo mundo politeísta, era uma idolatria tremenda. Deus não queria construir uma ação de salvação assim na vida de Abraão, tendo um vínculo que ele tinha com a idolatria. Então Deus fala assim, ó: larga todo mundo aí, sai você e sua esposa, larga o Terá, larga seu pai, tua parentela, larga todo mundo, porque eu vou te mostrar um lugar para onde ir. Amém? E Deus lá faz uma aliança com Abraão, uma aliança de promessa, tá? Uma promessa, Deus fala uma promessa. E qual que era a promessa? Olha só: farei de ti uma grande nação, Gênesis 2, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as nações da terra.
Ou seja, Deus promete para ele que ele seria uma bênção, que ele teria filhos e que a descendência dele seria uma nação gigantesca. E essa nação gigantesca teria o poder sobre o mundo espiritual para abençoar ou maldizer alguém através dos atos contra essa nação. Tá? E também Deus fala que dessa nação vai nascer um que vai abençoar todas as nações do mundo, que é o Senhor Jesus. Mas, tá vendo? Lembra que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala que vai nascer um da mulher? Vai afunilando. Agora Deus fala que esse que nasce da mulher vai vir da linhagem de Abraão. Vai vir da linhagem de Abraão, seria bendito todas as nações da terra. Amém? Deu para entender? Porém, quando Abraão sai, ele desobedece uma ordem de Deus. Sai da tua parentela. Ele leva Ló e Terá, o seu pai. E ele vai até Padã Arã, que é a entrada ali da região de Canaã, da Galileia, né? Muito próximo a Nínive. Nínive era a Nínive é em Padã Arã. A entrada para a descida ali da Síria, né? Nínive também se tornou, né, descida da Síria. Ele vai para lá e ele fica lá até o pai dele morrer. Quando o pai dele morre, a promessa não aconteceu ainda, tá? Não aconteceu com o pai dele. Por quê? Porque não aconteceu? Porque Deus dá a ordem, sai da tua parentela. Mas o pai dele era politeísta, o pai dele continuou com a prática ainda de fazer Deus. Então Deus não queria vínculo com isso. Deus espera o pai de Abraão morrer. Quando o pai de Abraão morre, tá? Abraão ainda leva o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, tá? E em Gênesis capítulo 3, Deus fala sobre compromisso. Deus cria uma situação em que Abraão e Ló se separam, porque o chamado da nação era para a vida de Abraão. Mas ainda Abraão estava com um vínculo com o seu sobrinho e da parentela. Então Deus não queria esse vínculo, tá? Era sobre Abraão, porque Abraão que respondeu ao chamado de Deus, tá? E é interessante a gente entender que no Gênesis 3, Deus ele vai falar sobre 3 coisas importantes que traz sobre a aliança da fé. A primeira coisa é que a fé ela tem que ser unânime, individual, na vida do cristão. O segundo é que a fé tem um objetivo. A fé tem um objetivo. E o terceiro é que a fé tem uma ação. Não adianta lá dentro, eu tenho fé, mas não tenho objetivo nenhum. E não pratico nada sobre esse objetivo. É uma fé que não é uma fé bíblica. Então a fé em Deus, existe 3 tipos de pessoas, tá? que nesse contexto aqui. O primeiro tipo de pessoas que tem fé, mas não consegue conquistar, são a fé dos planejadores. São aqueles que planejam, mas não colocam em prática. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não colocam em prática, tá? A segunda é a fé dos empreendedores. É aquela pessoa que quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem fé nisso, tem fé naquilo, tem fé naquilo, tem fé um monte de coisa ao mesmo tempo e não se dedica a nada. Ele é empreendedor. Ele não tem um planejamento. Tudo que ele faz nas coxas. Vou ver se vai certo. No meio do caminho ele para. E terceiro, existem os conquistadores. São aqueles que planejam, são aqueles que empreendem, são aqueles que ficam firme naquela fé. Amém? Fica firme naquela fé. É isso que a Bíblia fala em Gênesis 13. Ok? Vambora. Porém, irmão, sabendo que Abraão tinha essas 3 qualidades, ainda Deus permite que as adversidades da fé venham a aflorar na vida da gente. A primeira coisa é a circunstância da vida. O Abraão ele teve muitos problemas na vida. Primeiramente, a separação com Ló. Segundo, Abraão vai ter as atitudes que vão tirar um pouquinho ele do eixo da fé, tá? A ordem de Deus é que ele fica ali em Canaã, porque ele fala, eu vou dar essa terra por tua descendência, para você, para tua descendência, por gerações e gerações, tá? É o que Abraão faz. No primeiro sentido de fome, de passar fome, Abraão desce para o Egito. E quando Abraão desce para o Egito, ele mente, ele fala que Sara é a sua irmã, com medo da morte, tá? Aí Deus tem misericórdia de Abraão.
mostra em sonho para Faraó, porque quando ele desce no Egito, Faraó pega a mulher dele. Deus mostra pro Faraó egípcio que aquela mulher era a mulher de Abraão, que ele não podia possuir ela como mulher. E Abraão volta novamente para Canaã. Tá? Fugir para onde? Mudança de rumo. Foi isso que ele fez. Deus mandou ele ficar aqui. Ele desceu para o Egito. Ele muda de rumo. Depois ele volta. É o chamado de conversão. Todo convertido tem um caminho errado. Ele precisa se converter para o caminho certo. Ok? Abraão, ele creu. Crer é ter vitória. Gênesis 14. Crer é ter vitória. Amém? Em Gênesis 14, Abraão vai começar a entender como é que Deus trata a respeito de todas as circunstâncias materiais e as guerras, as adversidades da fé. Abraão, ele vai combater uma guerra porque que acontece? Olha só, o Abraão e Ló se separam. E o Ló escolhe as terras melhores, as terras mais verdinhas, mais prósperas, mais bonitas, perto de Sodoma e Gomorra. Né? E Sodoma e Gomorra era um lugar onde Deus destruiu por causa do sodomismo, né? do homossexualismo, lesbianismo, tudo ali surgiu ali em Sodoma e Gomorra. Okay? E aí esses príncipes vão invadir essa região e vão levar Ló cativo. Tá? Então Abraão vai pegar 300 homens e vai lá resgatar o Ló, que perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque não obedeceu a Deus. Tá? E quando Abraão volta, ele tem um encontro com Melquisedeque. E Melquisedeque, diz a Bíblia que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então Deus já tinha se revelado para Melquisedeque também. E Abraão dá dízimo de tudo que ele conquista na guerra e na vida. Olha que interessante. Ele dizima, porque ele sabe que a vitória que ele teve contra os 5 reis, um exército muito maior do que os 300 homens que ele tinha, foi uma obra de Deus, foi um milagre de Deus. E ele começa a dizimar a Melquisedeque em ação de graça a Deus, porque tudo que Deus tinha dado para ele, Abraão deu o dízimo. Amém? Deu para entender, meu querido? Vamos embora. Gênesis 15. Deus está renovando a aliança com Abraão, porque aqui já se passa, irmãos, aqui, veja bem, Abraão tinha 75 anos, agora Abraão está com 100 anos. E Sara está com 90 anos. Se passou 25 anos desde a primeira vez que Deus falou com Abraão. E ele ficando firme na promessa de Deus. E Deus renova a aliança. Olha o que o texto diz. Deus relembra de quando Deus chama ele lá de Ur dos Caldeus. E agora ele está na terra de Canaã. Deus relembra para ele que a promessa ainda é válida. Lembra, promessa de Deus e cumprimento é a mesma coisa. A gente que é ansioso, a gente que não consegue esperar as adversidades da fé. Aí Deus renova a aliança com Abraão. E também Deus revela que a descendência de Abraão seria peregrina na terra, devido ao pecado. Se você for entrar em Gênesis capítulo 15, versículo 13 em diante, Deus ele já fala, olha só o que diz o texto, que devido ao pecado de Abraão de ter descido à terra e desobedecido a Deus, a descendência dele também ficaria cativa durante 400 anos. Olha que coisa. Quando a gente desobedece a Deus, todo pecado tem uma consequência. Vamos ver aqui então. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então diz o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas porém Deus tem um propósito com isso também. Mas eu julgarei a nação a qual ela servir, e depois sairá com muitos bens. Deus queria julgar a nação de Israel e também pelo pecado de Abraão, ensinar o povo que não pode desobedecer a Deus. Não pode obedecer a Deus. E é interessante também que nesse texto Deus vai mudar o nome. Deus vai mudar o nome. Ou melhor, Deus vai começar a trazer o princípio de herança para ele. Porque se passou quase 25 anos e Abraão não teve filho. Aí Abraão novamente tem uma mudança de atitude. E Deus vai precisar mudar o princípio dele.
Ele tem uma mudança de atitude de Abraão de novo. Deus falou que a mulher dele teria um filho, que a Sara teria um filho. É o que ele faz, ele se deita com Agar, que é a serva de Sara, que a própria Sara traz uma proposta dessa para ele ter um filho com ela. E nasce Ismael, que são pais das nações muçulmanas, nações nômades, nações islâmicas, né? Que é um calcanhar de Aquiles no pé dos israelitas, dos filhos de Abraão. Tá? No capítulo 17 e 18, Deus dá outra revelação. Deus muda o nome. Olha só, Deus falando: não, Abraão, não é possível, Abraão. Você precisa ter uns princípios da fé. Você tem que ficar firme naquilo que eu te falei. Mas eu vou precisar fazer algo para ti, para que você aprenda. Não só você, mas aqueles que estão à sua volta. Porque nessa época Abraão já estava muito rico. Bem rico, irmãos. Então Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Porque Abrão significa único. E Abraão significa pai de muitas nações. Pai de muitos. E vai mudar o nome de Sara também, para Sarai. Olha que bênção. Abraão, pai de muitos. E Sarai, mãe de nações. Fantástico, né, irmãos? No versículo 19, queridos, nós vamos ver Deus dando o livramento. Por amor a Abraão. Por amor que Abraão estava na promessa. Abraão já estava na promessa. Então Deus, por amor a Abraão, Deus ele traz um princípio da fé, de que Deus ele guarda nossa família, nossa casa, porque ele nos ama. Então ele tem amor a gente, ele sabe que nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. Então Deus tem um compromisso de salvar também essas pessoas, né? No versículo 17 e 18 Deus muda o nome. Em Sodoma e Gomorra Deus dá a sentença da cidade que será destruída, né? Por causa do pecado, por causa do homossexualismo, né? O sodomismo, que em grego é moluskar, né? Em hebraico é sodomismo, a prática homossexual que é abominável aos olhos de Deus. E Deus sentencia aquela cidade, que hoje é a cidade onde está o Mar Morto lá, irmãos, né? Aquela cidade, aquele lago de sal, aquele lugar de sal ali, é ali, tá? E no versículo 19 Deus dá o livramento, porque Deus ele fala: Abraão, eu vou destruir a cidade, mas se tiver 10 justos eu vou salvar, vou poder. Mas não tinha nem 10 justos, tinha um só, que era o Ló. Justo no caso não é de justiça, é de não estar em pecado conforme o pecado de Sodoma e Gomorra. Amém? Deu para entender? Então Deus vai lá e manda 2 anjos para livrar a casa de Ló. E a mulher de Ló, a Bíblia diz que ela, quando olhou para trás, ela sentiu saudade daquilo que ela vivia lá, saudade do pecado. Deus transformou ela numa estátua de sal. Ela sentiu saudade do pecado. No Gênesis capítulo 20, o Abraão novamente cai no mesmo erro. Ele permanece no erro. Então Deus nos ensina que às vezes nós temos fé e às vezes nós temos que tomar cuidado para não estar caindo no mesmo erro constantemente. Tá? Porque isso é um pecado, Deus não se agrada com isso. Eu tenho fé que Deus pode mudar isso em mim, mas eu vou permanecer no erro? Não. E Abraão ele nega novamente que a Sara era sua mulher. Na região ali do Negueb, né? Ele nega que a Sara é sua mulher e mais uma vez ele cai no erro. E no capítulo 21 vem o cumprimento da promessa. Sara fica grávida. Ela fica grávida e tem o Isaac, que é o filho da promessa. Lembra, Isaac já nasce debaixo da promessa, porque quando Deus chama Abraão lá e fala que vai dar um filho, Deus ordena que todos os homens sejam circuncidados. Circuncidar é tirar o prepúsculo, aquela pele que tem em cima do órgão masculino do homem. Tá? Então o Isaac já nasce debaixo dessa promessa da circuncisão, debaixo dessa promessa que Deus fez com Abraão, que é a promessa de sangue que Deus fez com Abraão. E nasce o Isaac. E ao mesmo tempo que nasce o Isaac, há a separação do Ismael com a família de Abraão, porque um só herdou a promessa debaixo da circuncisão, que é o Isaac. Então Ismael não tinha direito
apesar de ser o primogênito do Abraão, não era o primogênito de Sara, não era o primogênito da promessa de Deus. E Deus manda o Isaac ficar no lugar da primogenitura, e o Ismael, ele é lançado fora da herança, né? Mas Deus teve misericórdia dele e se tornou pai de uma nação grandíssima. Uma nação grandíssima que hoje nós vemos que tem nações que saíram dela. No capítulo de 22 tem a maior provação de Deus para a vida de Abraão. É quando Deus pede Isaac. É a maior provação porque o mesmo sentimento que Deus teve quando entregou o seu filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Abraão também sentiu isso, tá? E Deus estava mostrando também, tem uma fala muito importante de Abraão, quando Abraão vai vai matar o filho, e na subida do monte Moriá, aonde está o templo lá hoje, a mesquita de Omar, onde o Salomão construiu o templo, né? Onde tem a tabite do templo, lá tem um cume do Moriá, foi ali que Abraão ofereceu ao Isaac. E ali Abraão fala uma frase profética aqui: o cordeiro para si Deus proverá. Porque o Isaac falou: pai, eu estou vendo aqui o cutelo e a lenha, mas e o cordeiro para a gente fazer o sacrifício? Para a gente fazer a ordem de Deus. Aí Abraão fala: o cordeiro para si Deus proverá, que já estava falando de Jesus Cristo nosso Senhor. E quando Abraão vai imolar o Isaac, o anjo do céu fala: para, Abraão, para, porque nós sabemos agora que você teme a Deus, que você teme a Deus, você está dando o que é mais precioso para ti, para Deus, é o seu filho. Então Deus vai dar o que é mais precioso, que é o filho dele, para salvar a humanidade. E diz ali que Deus ali é algo fantástico. Deus tem aquele lugar ali como o centro da resposta da fé, tanto do hebreu, do judeu, como dos cristãos. Foi ali que Deus prometeu que iria o cordeiro. E Jesus foi ali, morreu ali e pagou o preço ali. Amém? Esta é a maior aprovação de Abraão. Ele saiu feliz da vida porque Deus poupou o Isaac. É fé, porque ele sabia que Deus vai me dar um filho da herança. Falou que ele seria pai de muita nação, Deus vai matar. Então Abraão foi com fé e obedeceu a Deus. É isso aí, meus queridos. Estamos chegando no final. No versículo 23 e 24 é o fim da era de Abraão. Morre Sara e Abraão já começa a preparar o filho para tomar posse da autoridade, da herança, da promessa de guiar os seus filhos para a vontade de Deus, né? Abraão manda buscar uma esposa, que é a Rebeca, manda o seu servo de maior confiança buscar a Rebeca, sem saber quem é a Rebeca, mas confiando que Deus iria trazer a coisa melhor para o seu filho. E começa a surgir na história o Isaac como o protagonista da fé do pai, né? E no capítulo 24, no comecinho do 25, a Bíblia ela se despede do Abraão como pai da fé, nos ensinando esses princípios de fé que hoje nós vemos aqui de forma base, né? Mas Deus, ele tem promessa e Deus cumpre as suas promessas. É isso aí, meu querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esse tempo aqui com os irmãos. E nos vemos na próxima aula, onde a gente vai continuar falando sobre esse tema. E leiam o texto de Gênesis, do 12 ao 24, para a gente estar entendendo o que foi falado sobre aqui. Se surgir mais dúvidas, estamos à disposição dos irmãos para poder ensinar. Paz do Senhor Jesus, fiquem na graça e paz do Senhor, que Deus venha abençoar cada um, em nome do Senhor Jesus.